Olá a todos! Hoje vamos olhar para os bastidores de uma das plataformas mais importantes da internet, a Wikipédia. E vamos fazê-lo através da história de uma figura bastante controversa, um administrador da Wikipédia em língua portuguesa. E a pergunta que nos vai guiar é esta: será que uma só pessoa tem o poder de quebrar uma comunidade inteira? É uma questão pesada, não é? E que nos leva a pensar até que ponto é que uma só pessoa pode influenciar, para o bem e para o mal, a saúde de um espaço digital como este. Ora bem, a figura central desta história é um utilizador conhecido como Cronos. E este slide, bem, acho que resume tudo na perfeição. É o paradoxo em pessoa. De um lado, temos um editor super produtivo com mais de 80 mil edições, o que é impressionante. Mas do outro lado, temos o reverso da medalha. Uma presença descrita como tóxica, com um longo historial de conflitos que, segundo os registros, tem vindo a minar o ambiente de colaboração da Wikipédia. Vamos então aprofundar isto. É uma carreira de quase 2 décadas e é precisamente por isso que é tão complexa. Estamos a falar de alguém que, ao mesmo tempo que ajudou a construir a enciclopédia, também criou, bem, muitas dores de cabeça e tensões na comunidade. 18 anos. Pensem nisto, não é um novato que apareceu ontem. 18 anos a editar ativamente. É alguém que está enraizado na Wikipédia de língua portuguesa, basicamente desde que a conhecemos. Então, a grande questão é, como é que uma figura já vista como controversa consegue chegar a uma posição de poder, de administrador? A resposta curta é que não foi nada fácil. A nomeação foi complicada e revela muito sobre os dilemas que estas comunidades enfrentam. Olhem só para este percurso. Demorou 6 tentativas. 6! Durante anos, reparem. Já em 2008, numa das tentativas falhadas, a comunidade descrevia-o como feroz nas discussões. Os sinais estavam lá. E, no entanto, em 2015, à sexta tentativa, a coisa passou. E o mais curioso é que não foi para as pessoas terem mudado de ideias sobre o seu comportamento. Longe disso. Como se pode ver aqui, até as pessoas que votaram a favor em 2015 reconheciam os problemas. O proponente disse que ele era um pouco exaltado. Outros chamaram-lhe genioso, agressivo, ou seja, toda a gente sabia. Mesmo assim, a comunidade decidiu arriscar. E esta citação, acho que diz tudo, não é? Estamos a dar um voto de confiança. Foi exatamente isso. Parece que a necessidade de ter mais gente a moderar, mais administradores ativos, falou mais alto que todos os sinais de alerta. Foi uma aposta, no fundo. A comunidade apostou que o cargo o iria moderar, que a responsabilidade o faria mudar. E então, a aposta correu bem. Pelos vistos, nem por isso. O que foi prometido durante a candidatura, ser estritamente técnico, orientar novos utilizadores, parece ter ficado pelo caminho. O que os registros mostram é outra coisa. As ferramentas da administradora serem usadas para ganhar discussões e uma atitude, digamos, pouco simpática, com muito sarcasmo à mistura para quem era novo na plataforma. Agora vamos ver as consequências mais graves deste voto de confiança. Houve 2 incidentes que foram particularmente sérios, porque o problema deixou de ser apenas interno da Wikipédia e passou para o mundo real. O primeiro grande caso envolveu Abraham Weintraub, que na altura era ministro da Educação do Brasil. A história é a seguinte: a equipa do ministro enviou um e-mail privado a pedir que o artigo sobre ele fosse removido. Ora, nestas situações, há protocolos, canais oficiais da Fundação Wikipédia para lidar com isto. Mas não foi isso que aconteceu. O que é que aconteceu? O e-mail privado foi tornado público e o resultado foi, bem, foi explosivo. O gráfico mostra bem o impacto. As visualizações do artigo dispararam de 200 para mais de 23 mil por dia. Uma loucura. E esta ação, que até pode ser vista como um gesto de transparência, na prática colocou a Fundação Wikimedia em risco de um processo legal que era totalmente evitável. O segundo grande incidente já foi dentro de portas. Em 2020, as coisas chegaram a um ponto em que outro administrador teve de tomar uma medida drástica. Bloqueou temporariamente o Cronos, impedindo-o de editar. E atenção, um administrador a bloquear outro é uma coisa muito, muito rara e muito grave. E não foi uma decisão tomada de ânimo leve. As razões foram muito claras e estão aqui listadas. Basicamente, estava a violar a regra de não reverter o trabalho dos outros, vezes sem conta, o que se chama guerra de edições. Estava também a criar um clima de desconfiança, com comentários que não tinham nada a ver com o assunto, e por fim estava a usar sarcasmo de uma forma que foi considerada assédio. A resposta dele ao bloqueio diz muito. Ele defendeu-se dizendo que mencionar problemas passados de outros utilizadores não era assédio, era só uma declaração histórica. O problema é que isso vai diretamente contra uma regra fundamental da Wikipédia, que é não usar o passado de uma pessoa como arma numa discussão. Mostra, no mínimo, uma grande dificuldade em admitir o erro.
Mas isto não se resume a duas outras grandes crises. A análise mostra que havia um padrão, um conflito constante no trabalho do dia a dia que continuou até há bem pouco tempo. E aqui temos exemplos frescos de 2024. Vemos um padrão claro, uma resistência a aceitar dados atualizados de fontes oficiais, seja em artigos sobre cidades como Évora, com dados novos dos censos, ou sobre dados climáticos do Brasil, ou até sobre universidades, a tendência era reverter as atualizações. Parece que, por vezes, a versão pessoal do artigo era mais importante que os factos mais recentes. Este aqui é um exemplo mais técnico, mas muito revelador. A discussão era sobre como formatar imagens. Um editor estava a atualizar o código para um formato que ajuda pessoas com deficiências visuais a perceberem o conteúdo, ou seja, tornava a Wikipédia mais acessível. E o que aconteceu? As edições foram revertidas, porque o Cronos preferia um formato antigo, esteticamente diferente, mas menos inclusivo. E depois temos a questão da língua. Para quem não sabe, a Wikipédia em português tem uma regra muito importante para evitar guerras entre as variantes da língua. Um artigo deve manter a variante em que foi criado. Acontece que o Cronos é acusado de quebrar sistematicamente esta regra, mudando artigos de português de Portugal para português do Brasil. E isto, claro, acaba por afastar e frustrar muitos editores. E é aqui que chegamos ao centro da questão. Porque isto deixa de ser uma história sobre uma pessoa e passa a ser uma história sobre a comunidade. Sobre a capacidade ou a incapacidade de uma comunidade online de se gerir a si própria e de proteger os seus membros e os seus princípios. O mais interessante é que a própria Fundação Wikimedia tem um código de conduta universal e a definição de abuso de poder que lá está parece encaixar que nem uma luva no que vimos. Usar ferramentas de administrador, como o bloquear ou reverter, para ganhar uma discussão sobre conteúdo na qual se está envolvido, é isto. Está preto no branco. Felizmente, a análise que deu origem a esta história não se fica pelos problemas, aponta também caminhos. Coisas como monitorizar melhor o uso das ferramentas de administrador, exigir formação em civilidade, em como comunicar de forma respeitosa e, talvez o mais importante, reativar um conselho de arbitragem, que é uma espécie de tribunal superior para estes casos mais complicados que a comunidade sozinha não consegue resolver. E no fim de contas, o dilema resume-se a isto. É o clássico problema do funcionário tóxico, mas de alta performance. O que é que se faz quando alguém é super produtivo, contribui imenso, mas, ao mesmo tempo, cria um ambiente tão mau que acaba por afastar outras pessoas que também são voluntárias? É um equilíbrio muito, muito difícil de gerir. Isto deixa-nos com uma pergunta final, que já não é só sobre a Wikipédia, é sobre todos os espaços online onde passamos tempo. Quando estas duas coisas entram em choque, o que é que valorizamos mais? A eficiência de uma só pessoa ou o respeito por toda a comunidade? É uma pergunta que todos devíamos fazer a nós próprios, sobre as comunidades que ajudamos a construir. Fica a reflexão. Muito obrigado por terem acompanhado esta análise.